Nós mostramos recentemente que uma mãe pede ajuda para internar o filho, que é dependente químico. Eu queria que internasse ele. A minha vontade de internar ele, porque eu já denunciei, mas isso não passa mais pela minha cabeça, porque eu penso, ele já era uma pessoa normal, uma pessoa boa. Agora, hoje em dia, isso aí é uma doença, né? Se ele já está nessa situação, eu não posso pôr ele para a rua. É meu filho, né? Atualmente existem 3 tipos de internação. A voluntária, que é quando o paciente por vontade própria é internado, a involuntária e a compulsória. Em todos os casos, há um prazo na internação. A internação involuntária é quando o paciente não aceita, não entende a internação, mas existe uma indicação. Esse paciente está colocando a própria vida em risco, ele coloca a vida de terceiros, a integridade física dele, de terceiros, a saúde dele em risco, e aí ele pode ter uma indicação de internação contra a vontade dele. Quem indica essa internação geralmente é um médico, e é o médico que vai internar o paciente. Então, no caso de clínica de reabilitação, o médico da clínica de reabilitação indica a internação involuntária, tá? O CAPS ele não participa desse tipo de internação porque nós não fazemos internação voluntária no CAPS e não acompanhamos pacientes que ficam internados involuntariamente. E por último nós temos a internação compulsória. Na internação compulsória existe um processo judicial. A família procura a Defensoria Pública, Ministério Público, e isso dá início a um processo judicial. Nesse processo judicial, o juiz geralmente pede dados do prontuário do paciente e pede uma avaliação de um médico perito da confiança dele. E depois de todas essas informações juntas no processo, o juiz vai dar uma sentença de internação por ordem do juiz. E aí a internação acontece a mando do juiz, e aí já não depende nem do paciente, nem de familiares, já não depende de mais ninguém. O juiz determina a internação e na internação compulsória, o paciente só pode ter alta da instituição também sob a autorização do juiz. Então, esses são os tipos de internação que nós temos. A Lorena Elias, coordenadora do CAPS-AD, explica que a internação do paciente pode acontecer a partir de um encaminhamento ou por motivação espontânea. Fazer uma escuta qualificada, identificar quando que começou esse uso, por que começou esse uso, por que se mantém esse uso. A gente vai tentar ver se colher toda essa história pregressa, né? Entender um pouquinho como é que é a vida dessa pessoa e como que ela está vivendo em função desse uso, né? De substâncias. E aí, a partir dessa conversa, é definido um projeto terapêutico singular. Nesse projeto, vai colocar se essa pessoa vai ficar em regime de tratamento intensivo, semi-intensivo e não intensivo. Que é basicamente quantas vezes essa pessoa vai vir até a unidade, porque aqui a gente tem que quebrar um pouquinho da ideia de que é um ambulatório, que é só vir para atendimento. Não, essa pessoa vai vir, por exemplo, para permanência dia, ela vai ficar aqui durante o dia, período do dia, que seriam de 7 às 16h30 da tarde. Quantas vezes na semana que ela vai vir para essa permanência dia? Porque a gente entende que essas pessoas que estão com essa disfuncionalidade, né, com esse uso abusivo, esse uso prejudicial, ela já está rompendo alguns vínculos, principalmente, por exemplo, com o trabalho. Então, ela vai ficar aqui para a gente poder identificar qual o momento que ela está tendo mais fissura, qual o momento que está vindo o processo de abstinência, para a gente poder, por exemplo, entrar com alguma medicação nesses momentos. Dentro do CAPS-AD existem áreas para o paciente, como a área de lazer, a área de descanso, a área onde ele será medicado e também a enfermaria, bem como outras áreas que focam no desenvolvimento e a reabilitação da pessoa. A gente tem uma equipe de assistentes sociais, de psicólogos, de enfermeiros e um desses 3 profissionais de nível superior que vai fazer esse atendimento desse paciente para poder definir esse projeto. A partir disso é que vai sendo executado. Nós temos também o regime de tratamento, que é baseado no intensivo, que é o acolhimento noturno, que a pessoa fica aqui durante o período noturno. No primeiro momento, às vezes, não é sugerido, porque a gente precisa conhecer essa pessoa, a gente precisa entender se essa pessoa tem convulsão, até para saber se vai precisar de um atendimento médico antes, né? Então, primeiro faz esse acolhimento, essa conversa, essa escuta qualificada por um profissional de nível superior. E aí sim é definido esses regimes de tratamento. Por exemplo, um tratamento não intensivo, um semi-intensivo, é a pessoa que vem 2 vezes na semana para permanência dia e ela fica aqui durante o dia, já é aquelas pessoas que vão evoluindo, né? Que vão conseguindo estabilizar um pouco esse uso.
Aquele não intensivo é aquela pessoa que já conseguiu se restabelecer tanto os vínculos sociais quanto os vínculos familiares,